Ao usar a máscara de argila, a argila não pode secar. O poder das argilas em nossas vidas. A argila é maravilhosa. E vamos ainda potencializar com óleos essenciais, né? No final eu ainda vou dar uma dica. Já tô com tudo pronto aqui, ó, para passar a dica de uma máscara de argila maravilhosa. Então, assim, para começar a falar de argilas, entender as suas propriedades, a gente tem que saber o conceito de argilas. E o que são argilas, Paula? Argilas são partículas de terra que se degradou durante milhões de anos das rochas. Então, nada mais é que pó, né? Nada mais é que grão de terra. Então, quando a gente vai adquirir uma argila, a gente tem que verificar qual a procedência dessa argila. Normalmente, as grandes marcas de argilas, as grandes marcas que comercializam argilas, elas fazem esterilização, algumas fazem até com ozônio essa esterilização, né? Porque se são grãos de terra, tem tudo na terra. Então a gente tem que tomar esse cuidado na hora de adquirir também uma argila. E esses grãos de terra, eles são compostos por oligoelementos. O que são os oligoelementos, né? Os oligoelementos. Oligo quer dizer pequeno. Então, ela é rica em oligoelementos, então ela é rica em pequenos elementos, em microminerais. E o que são os microminerais? Pode ser alumínio, ferro, magnésio, silício, cobalto e por aí vai. Isso são minerais. E como a gente sabe, né, quando a gente fala, por exemplo, do ferro, o ferro quando falta no sangue dá o quê? Anemia. A mesma coisa acontece com a pele, tá? Então, nosso organismo precisa desses minerais para manter as suas funções metabólicas. Então, a gente adquire esses minerais internamente, digamos assim, através do alimento, tá? Agora, se você precisa desses oligoelementos na sua pele, é através da argila que você vai receber os benefícios dos oligoelementos, desses minerais, né? Dessa riqueza, que mais uma riqueza que a natureza nos entrega assim de mão beijada, depois de muitos anos, né? De decomposição, de redução de tamanho, né? Então, assim, as argilas, ela é um grão de terra rico em oligoelementos, rico em microminerais. Então, você tem ali, por exemplo, o ferro, né? O ferro é um antioxidante clássico. Até no organismo a gente percebe que ele melhora, né, a nossa anemia, por exemplo, as nossas funções metabólicas. Então, o ferro é um antioxidante e previne o envelhecimento. E aí, quando você vai comprar uma argila, quando você vai lá e vai ver qual argila comprar, você tem um mundo de argilas, você tem um mundo de cores de argilas. E o que significa essas cores, Paula? Significa o mineral que ela tem em maior quantidade. Portanto, quando você adquire uma argila, você tem que ir lá na composição. E a composição não pode ter, de novo, repetindo, vamos lá de novo comigo, um mantra, não pode ter colorida artificialmente. A cor da argila significa o mineral que sobrepõe nela, né? Então, assim, lá na terra, nos grãos de terra, né, que você tem os oligoelementos, se tem muito ferro, a argila vai ficar vermelha. Se tem muito magnésio, por exemplo, a argila vai ficar mais clara, né? Se tem muito, deixa eu ver aqui, silício, a argila vai ficando verde.
Então a gente tem que saber essas informações para saber qual a cor utilizar, em que caso utilizar e mais. Sinergia de óleos essenciais. O que é sinergia? Unir um produto, um óleo essencial, a outro óleo essencial, de forma a potencializar o resultado. E nas argilas é a mesma coisa. Você pode unir uma argila de um tom com outro tom, que são ricas em minerais diferentes, unir, assim você vai ter uma sinergia de argilas, você vai ter ali essas propriedades potencializadas. As pessoas pensam em sinergia somente para óleos essenciais. Na verdade, sinergia é um termo do vocabulário português, do dicionário português, que significa unir duas coisas de forma a ter um resultado melhor, um resultado aprimorado. Então, você pode unir o óleo vegetal com outro óleo vegetal, você vai ter uma sinergia de óleos vegetais. Então, aqui hoje que eu tô falando do poder das argilas, né? Essa riqueza de minerais, você pode juntar uma argila com outra e ter um resultado maravilhoso. E assim você começa a trabalhar o seu atendimento de forma personalizada. Então, por exemplo, né, você vai atender uma pessoa de pele madura, com mancha e com o envelhecimento precoce aí, né? Para evitar o envelhecimento, a gente recomenda aí a argila vermelha. Para evitar as manchas, melhorar, clarear a pele, a gente recomenda a argila branca. E aí, imagina você fazer uma máscara meio a meio, né? A vermelha mais a branca ali, fazendo aquela máscara apropriada para a pessoa. Então, é a primeira dica que eu dou hoje, no vídeo de hoje aí, para você que está me assistindo. E uma coisa importante, as argilas, como é que elas atuam quando você coloca na pele? Elas absorvem minerais e absorve toxinas. E o que significa isso, Paulo? A adsorção significa deixar sobre a superfície. Então, quando eu falo que ela adsorve minerais, ela está deixando sobre a superfície da pele os minerais que ela é rica, esses oligoelementos que eu falei no início, né? E aí ela melhora o aspecto da pele, ela melhora a permeação da pele, o equilíbrio do pH e tudo mais, tá? E qual é a segunda coisa que eu falei que ela faz? Absorve a argila, tá? O que ela absorve a argila, ó? Absorve toxina, né? E o que eu tô querendo dizer com isso? Ela leva o que não, a pele não, as toxinas da pele, ela desintoxica a pele, tá? Então, por isso que ela promove a limpeza, por isso que ela facilita a permeação dos produtos que você vai colocar posteriormente, tá bom? E essa propriedade de absorver toxinas, ela é conhecida há muitos anos, né? Vamos combinar que na natureza não tem nada de novo, novo é a gente. Fala sério, né? Então, assim, na medicina tradicional chinesa, por exemplo, é muito comum o uso das argilas focada nessa questão de absorção de toxinas. E quer um exemplo? Uma sinusite. A pessoa tá com uma sinusite e tal, tá com tá com pus formado, né, nos seus seios, dando dor de cabeça, tudo isso, né? Então você pode passar a argila vai puxar aquela toxina e vai fazer a pessoa ir melhorando. Então, na medicina tradicional chinesa, utiliza-se a argila até mais molhadinha, chama até de emplastro, né? Para poder fazer, por exemplo, vamos supor, tendinite. Boa, tendinite. Aí você vai fazer bem molhadinha a sua argila,
vai colocar sobre a tendinite, vai colocar ali uma gaze, né? Para poder ficar bem molhadinha mesmo, para poder ela puxar a toxina, puxar a inflamação. Então, é importante que a gente entenda as duas funções básicas das argilas: a adsorção de minerais e a absorção de toxinas. Como ter certeza que a argila é pura e não tem corante? Então, na verdade, eu já vi em farmácia vendendo argilas a preço bem em conta, escrito colorido artificialmente na composição, feliz e contente, em letras miúdas, mas estava escrito na composição, tá? Então a pessoa estava ali comprando, sabendo, sendo informada, ela só não leu. E quanto ao prazo de validade? É obrigatório ter prazo de validade nas argilas. É obrigatório. O que acontece? Produtos para serem industrializados por empresas sérias, produtos para serem comercializados, as argilas são naturais. Alguém foi lá, retirou do meio natural. Alguém administrou aquela terra. Alguém adquiriu aquela terra para fazer a esterilização da argila. Alguém pegou e peneirou para poder fazer ela do mesmo tamaninho, né? A mesma granulometria. Todo esse processo, Janine, tem que ser autorizado pela Anvisa. E tudo que tem que ser autorizado pela Anvisa tem que ter uma validade. Desculpa. O negócio pegou hoje, tá? Então, assim, na verdade, muitas pessoas até estão extraindo a argila de maneira predatória, né? Como tudo na vida, natureza e tal, né? Então, eu tento buscar marcas que eu confio, tá? Tem mais de uma no mercado. Normalmente você vai ver argila própria para cosmético, argila profissional, né? Então é interessante você estar sempre estudando de quem você está adquirindo aquela argila. Sem conservantes, para aumentar a validade. É importante que você observe isso, tá? Mas é assim, tá sempre escrito. E como é que você vai fazer esta máscara de argila de forma a ser potencializada, por exemplo, pelo óleo essencial, né? Bom, eu trouxe aqui uma argila roxa, que é o que eu tinha aqui. Então, você pode fazer com o que você quiser, não tem problema nenhum. Evite manusear argilas com colher de inox, com colher de ferro, com colher que possa atritar com os grãos, né? E aí dá até um resultado aí inesperado na pele, tá bom? Então a gente vai colocar aí uma colher de sopa, que é o suficiente para fazer uma máscara gigantesca. E eu vou combinar com vocês, uma colher de sopa ainda dá para fazer máscara em um monte de lugar, tá? Aqui eu vou adicionar uma água termal, mas você pode adicionar água mineral, soro fisiológico, hidrolato, né? Então você pode fazer, não tem problema nenhum. E aí faz bem umidazinha, tá? Bem umidazinha. Essa argila, essa máscara, eu não vou passar aqui porque fala sério, né? Não dá, eu vou passar depois. Quando você umidificar bem ela ficar bem molinha, ela tá pronta para ser utilizada, né? Na superfície da pele. Eu trouxe até um bastão de vidro aqui para misturar chiquérésimo, tá? E nessa argila, você pode pingar aí nessa colher de sopa de argila, mais o meu, aqui no caso eu usei uma água termal de gerânio, tá? Então eu já tô recebendo a propriedade terapêutica do gerânio, mas eu posso pingar 3 gotas de óleo essencial sem perigo algum para a pele, tá? E aí você vai
potencializar a sua máscara de argila. Então, por exemplo, você está fazendo eu dei primeiro exemplo da argila branca com a argila vermelha para uma pele madura, né? Eu dei esse exemplo. Aí, o que você vai fazer? Pele madura, às vezes está com linha de expressão por estresse, você pode colocar lavanda, tá? O que a pele madura gosta? Do gerânio, da palma rosa, né? Então, você pode pingar 2 gotas de palma rosa, por exemplo, e uma de gerânio. Lembrando, pergunta a pessoa se ela gosta. Por quê? Porque o geraniol, ele tem um odor muito floral e não é todo mundo que gosta, tá? Então, a gente tem que estar sempre perguntando se agrada a pessoa, tá? Aquele odor daquele óleo essencial. Você pode fazer para uma pele oleosa, por exemplo, metade argila branca, metade argila verde e colocar 3 gotinhas de tea tree. Mas nem sempre a pessoa gosta de tea tree, né? De melaleuca. Então, ao invés de colocar 3 gotinhas de tea tree, você vai colocar 2 de tea tree, que aí você vai receber a propriedade do tea tree, a propriedade bactericida, mais 1 gotinha de capim-limão, que faz aquela desintoxicação na pele, com vetiver e copaíba. Top! O que acontece? A copaíba é excelente para mancha de pele. A copaíba foi comprovado que o beta-cariofileno é um clareador de manchas e uniformiza o tom da pele. Essa é a comprovação. E paralela a essa comprovação, nós temos a copaíba, que tem 50% de beta-cariofileno. Então, se o princípio ativo beta-cariofileno foi comprovado como clareador lá no artigo, né? Eles usaram até um outro óleo essencial, uma outra planta aromática, que eu não me recordo, que não foi a copaíba, tá? Então, se você lê lá que o beta-cariofileno clareia a mancha, pega o copaíba, que tem 50% de beta-cariofileno e, ó, clareia a mancha com ele. Então, é excelente. E lembrando, ao usar a máscara de argila, a argila não pode secar. Paula, isso eu já sei. Ok que você já sabe, que bom. Mas se você recomendar para alguém usar a argila, você tem que falar isso. Porque o que é comum é as pessoas deixarem secar. Elas passam a argila, aí a recomendação é ficar em torno de 20 minutos com a argila e ficam ali, né, com um pepino no olho, calma, tranquila, achando que o mundo é belo. E aí a argila vai secando, secando, secando até craquelar. Não pode. Por quê? Porque aquilo ali dá efeito rebote na pele, desestabiliza a pele, tá? Então você não pode deixar a argila secar. E aí, ao passar para uma pessoa, né, quando você está fazendo um atendimento, você fala para a pessoa, olha, faz uma máscara de argila por semana, 1 vez por semana, é bom para você. Você tem que explicar essas etapas. Como fazer, o como ela vai ficar, o quão molhadinha ela fica, a importância de adquirir uma argila de boa qualidade, de boa procedência, de confiança. E por fim, uma água mineral, um soro fisiológico, ou hidrolato, ou uma água termal que seja bom. E que eu gosto muito do fato de ser spray, porque ao aplicar no rosto com argila, você fica ali, ó, né? Fica ali borrifando para que a máscara não seque. Então, a cada 3, 5 minutinhos, você pega e joga essa borrifa, né, no rosto para não secar. Outra coisa que eu esqueci de falar, numa máscara de argila, você também pode adicionar o óleo vegetal. Fica maravilhoso, eu já fiz, tá? Você pode
eu falei no início, o branco, a argila branca com a argila vermelha, por exemplo, né? Fazendo uma máscara de pele madura com mancha, tá? Então eu falei 3 gotinhas de óleo essencial, pode ser 3 de lavanda, vai ficar muito boa. E você pega o óleo vegetal, por exemplo, de rosa mosqueta, pinga 3 gotinhas também. Traz uma maciez incrível para a pele, traz um resultado incrível para a pele. Então é muito bom mesmo. As argilas, a gente tem que criar o hábito de utilizá-la, não só para estética, mas também para a saúde, tá bom? Dá uma lida, a medicina tradicional chinesa já faz uso. Fora que a argila é uma conexão com a terra, então ele é fantástico para essa conexão. Eu espero ter esclarecido aí o assunto sobre argila e o poder das argilas em relação, né, aliado aos óleos essenciais. Muito obrigada, gratidão por estar aqui hoje comigo, tá? Um beijo no coração.